O encontro que ninguém esperava. O que acontece quando dois mundos tão diferentes colidem ao vivo diante de milhões de pessoas? E quando palavras ditas em tom de desprezo são respondidas com silêncio, e depois com algo ainda mais poderoso? Numa noite comum de gravação, o que deveria ser apenas mais um debate sobre cultura brasileira se transformou em um dos momentos mais marcantes da televisão recente. Um estúdio iluminado, câmeras ligadas, convidados selecionados com cuidado, tudo sob controle, ou assim pensavam. Entre os nomes anunciados para o painel, um chamou atenção pela simplicidade. Leonardo, cantor sertanejo, símbolo da roça, da fé e da música que embala o povo há décadas. E do outro lado, por videoconferência, Janja, socióloga e atual primeira-dama do Brasil, conhecida por suas opiniões fortes, intelectuais e progressistas. O clima parecia calmo, cordial, mas nos bastidores algo já havia sido plantado. Dias antes, um comentário cortante de Janja viralizou nas redes. Muitos consideraram uma provocação direta e gratuita contra Leonardo, mas ele não respondeu. Até agora. O que será que ele sentiu? Por que se calou e por que decidiu aceitar o convite para esse programa? Seria para se defender, para se redimir ou para provar um ponto? Prepare-se. O que você vai ver a seguir não é apenas uma discussão sobre música ou política. É uma história sobre respeito, fé e identidade. E ela está só começando. Escreva nos comentários "Amém" se você acredita que a verdade sempre aparece. Esse pequeno gesto ajuda essa história a alcançar mais pessoas. Se puder, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso fortalece demais nosso trabalho. Que Deus abençoe sua vida e multiplique suas conquistas. O silêncio, antes da tempestade. Leonardo não é homem de polêmicas. Enquanto muitos artistas vivem de manchetes, ele prefere o campo, a família, os amigos. Em sua fazenda em Goiás, longe dos holofotes, ele seguia tranquilo, ou pelo menos tentava, quando um trecho de vídeo começou a circular com força nas redes sociais. Nele, Janja aparecia em uma live descontraída, cercada por influenciadores. Rindo, ela disparava uma frase que não passou despercebida. "Chega de sertanejo reacionário. Esses cantores decadentes, tipo Leonardo, ficaram nos anos 90. A risada sarcástica e o tom de desprezo foram o suficiente para incendiar a internet. Mas por que dizer isso justo agora? O que motivou essa fala tão direta? Teria sido algo pessoal, político, ou apenas uma tentativa de lacração? Os fãs de Leonardo reagiram imediatamente, e até quem não acompanha o sertanejo se sentiu desconfortável com o que consideraram um ataque gratuito. Mas o que mais surpreendeu não foi a fala dela. Foi o silêncio dele. Nenhuma nota, nenhuma postagem, nenhuma resposta. Muita gente interpretou como fraqueza, outros como elegância, mas o que ninguém sabia é que Leonardo estava apenas esperando o momento certo. Um momento que não seria num post de Instagram, nem em um tweet atravessado. Seria ao vivo, na frente dela e do Brasil inteiro. Comente força, se você acredita que a humildade fala mais alto do que o ódio. Compartilhe essa história. Alguém próximo de você precisa ouvir essa verdade também. Deixe seu like, isso ajuda demais a manter nosso canal de pé. Que Deus te abençoe e te dê sabedoria nos momentos de injustiça. Um convite inesperado. Enquanto os comentários de Janja continuavam repercutindo, Leonardo seguia calado. Mas o que poucos sabiam era que, nos bastidores, um convite já estava em andamento. A TV Cultura preparava um programa especial, chamado Diálogos do Brasil. Um evento ao vivo com personalidades de diferentes áreas, discutindo cultura, política e o futuro do país. A produção queria alguém que representasse o povo, a música popular, a raiz do Brasil. E o nome mais pedido nas redes foi um só: Leonardo. Ele hesitou.
Não era do tipo que gosta de palco fora da música. Conversou com os filhos, com amigos antigos da estrada. Muitos disseram, vai, mas fala com o coração. E foi o que ele decidiu fazer. No dia marcado, chegou pontualmente. Camisa xadrez bem passada, jeans, cabelo alinhado e o mesmo sorriso de sempre. Mas o que ele não sabia, ou fingiu não saber, era que Janja também estaria presente, conectada ao vivo como uma das debatedoras. Coincidência ou provocação? O estúdio era elegante, os apresentadores neutros, o ambiente cordial. Mas por trás dos sorrisos havia tensão. E do outro lado da tela, Janja, com seu tom firme e postura confiante, aguardava o início do programa. Seria possível manter o respeito num ambiente carregado de indiretas e mágoas? Leonardo responderia com serenidade ou com algo que ninguém esperava? Escreva nos comentários justiça se você acredita que a verdade sempre encontra o seu caminho. Seu like e sua inscrição fortalecem esse canal e mantêm vivas histórias que realmente importam. Que Deus abençoe sua vida e sua família. Agora o clima começa a esquentar no estúdio, mas ainda com suspense e sem estourar tudo de uma vez. A primeira indireta. O programa começou com formalidade. Apresentações cuidadosas, discursos sobre diversidade cultural, a importância do respeito entre as regiões e a valorização da cultura brasileira. Tudo parecia caminhar bem. Leonardo cumprimentou a todos com educação. Falou de onde veio, do início humilde, dos tempos difíceis na estrada. Disse com simplicidade, sou só um peão com microfone. Tudo que conquistei foi com o povo e para ele. Mas bastou uma pergunta para mudar completamente o tom da conversa. Ao ser questionada sobre a influência da música sertaneja na cultura nacional, Janja respondeu com um leve sorriso e um tom de ironia. Olha, eu entendo que o sertanejo teve sua importância, mas o Brasil precisa superar essa romantização da roça, do atraso, dessa ignorância disfarçada de simplicidade. A frase caiu como uma bomba no estúdio. Ela não disse nomes, mas todos sabiam de quem falava. O olhar dela fixo na câmera, o tom ácido, o sorriso ensaiado. Era claro que o alvo era Leonardo. O estúdio ficou tenso. Os apresentadores tentaram contornar, mudar de assunto, mas Janja continuou. Tem cantor por aí que virou símbolo de retrocesso. Gente que não entende que o tempo deles já passou. Leonardo, até então calado, apenas olhava, sem interromper, sem revidar. Mas quem o conhece sabia. Ele estava absorvendo tudo e preparando sua resposta. O que ele diria? Iria reagir ou continuaria em silêncio? Se você já sentiu que foi julgado sem motivo, escreva fé nos comentários. Esse simples gesto ajuda essa história a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir essa mensagem. Se puder, deixe seu like e inscreva-se no canal. Você faz parte disso tudo. Que Deus abençoe sua jornada com sabedoria e firmeza. O peso do silêncio. A fala de Janja ecoava pelo estúdio como um sussurro ácido disfarçado de argumento técnico. As câmeras captaram cada expressão. O público em casa acompanhava tudo em silêncio. Um silêncio que, estranhamente, se tornava mais ruidoso que qualquer fala. Leonardo permanecia calado. Olhar firme, rosto sereno, mãos repousadas no colo. Respondia apenas quando era chamado, com respeito, com calma. Mas o ambiente parecia respirar tensão. A cada nova fala de Janja, o clima pesava. A cultura precisa de avanço. Chega dessa estética retrógrada de boi, cerca e saudade. O Brasil merece mais. Ela disparou sem citar nomes, mas sem esconder a intenção. A plateia se entreolhava, os apresentadores engoliam seco e o público nas redes sociais começava a comentar em massa. Leonardo, fala alguma coisa? Vai deixar assim? Essa indireta foi pesada, mas ele seguia ali, inabalável. Um leve sorriso no canto da boca, como quem carrega uma verdade tão grande que não precisa correr para defendê-la. Será que ele estava se controlando? Será que a dor virou força?
Ou será que, ao contrário do que esperavam, sua resposta não viria no ataque, mas em algo que ninguém ali conseguiria rebater? Algo estava prestes a acontecer. Se você acredita que o silêncio muitas vezes diz mais que 1000 palavras, comente verdade agora. Esse comentário ajuda a levar essa história adiante e pode alcançar alguém que está passando pela mesma situação. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Sua participação é o que mantém tudo isso de pé. Que Deus multiplique sua luz. A resposta que parou o estúdio. Depois de longos minutos de tensão no ar, finalmente, uma das apresentadoras resolveu quebrar o impasse. Visivelmente desconfortável com o rumo da conversa, ela olhou para Leonardo e perguntou com voz embargada: Leonardo, o que você pensa sobre as críticas que dizem que o sertanejo não representa mais o Brasil de hoje? Leonardo respirou fundo, pegou o microfone com calma e respondeu com voz baixa, mas firme, como quem fala direto da alma. Olha, eu cresci ouvindo que eu não ia ser nada, que cantor de interior só serve para animar festa de peão, que caipira não tem cultura, que fé é atraso. Já ouvi muito disso, mas quer saber? Eu tô aqui. Silêncio. O público no estúdio e em casa se inclinou para frente. Todos queriam ouvir cada palavra. Leonardo continuou. Continuo cantando o que acredito. Não para aparecer, mas para tocar quem vive de verdade. Quem sofre, quem ama, quem tem saudade. Ele olhou direto para a câmera e indiretamente para Janja e disse: E não vim aqui para humilhar ninguém, mas também não vim para abaixar a cabeça para quem nunca pisou numa terra rachada, nunca sentiu o cheiro da enxada, nunca precisou cantar para esquecer a fome. O estúdio tremeu. Alguns convidados abaixaram o olhar. Os apresentadores estavam imóveis e Janja ficou em silêncio. Leonardo não parou por aí. Cultura é quando uma senhora de 70 anos chora ouvindo a música que dançava com o marido. Cultura é o pai que canta com os filhos num domingo à tarde. Isso é o Brasil real. E se isso incomoda, talvez quem se incomoda é que está desconectado do povo. Comente respeito se você acha que a simplicidade tem mais valor do que muitos diplomas juntos. Esse pequeno gesto faz essa história alcançar quem realmente precisa ouvir. Deixe seu like e inscreva-se no canal, e que Deus te abençoe com coragem para sempre dizer sua verdade, quando a força vem do coração. O estúdio estava em silêncio, mas não era um silêncio de constrangimento, era um silêncio pesado, denso, de respeito. Leonardo havia falado com o coração, e esse tipo de fala não se contesta com argumentos, se sente. Do outro lado da tela, Janja respirou fundo. Pela primeira vez, parecia incomodada de verdade. Tentou manter a postura, ajeitou os óculos, cruzou os braços e disparou. Com todo respeito, Leonardo, entendo sua emoção, mas o Brasil precisa evoluir, e essas mensagens que romantizam a ignorância, o atraso, a fé cega, impedem o país de avançar. As palavras saíram pesadas. Não tinham mais o impacto de antes. Não porque estavam erradas, mas porque pareciam deslocadas. Enquanto Leonardo falava de alma, ela falava de teoria. Leonardo não respondeu na hora. Levantou o olhar, encarou a câmera e disse com serenidade: Eu não sou sociólogo, nem político, mas sei o valor de um pai que acorda às 5 da manhã para botar comida na mesa. Sei o que é cantar para esquecer da dor. Sei que tem gente que aprendeu a amar, ouvindo uma música minha. A plateia respirou fundo. Alguns com olhos marejados, outros balançando a cabeça em concordância. Cantar sobre saudade não é atraso. Ter fé não é ignorância. E valorizar o campo, a simplicidade, a roça, não é ser ultrapassado, é ter raiz. Janja dessa vez não respondeu. A câmera cortou para os apresentadores. Um deles tentava retomar o debate, mas estava visivelmente tocado. Era nítido. O programa havia saído do controle técnico e entrado num território que só a verdade alcança.
Se você acredita que o Brasil precisa ouvir mais e julgar menos, escreva empatia nos comentários. Curta, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Esse apoio é o que mantém esse espaço vivo. E Deus te retribua em dobro por isso. A verdade que não se aprende em livros. O apresentador, ainda tentando manter o programa dentro dos trilhos, pediu: Leonardo, você gostaria de deixar uma última mensagem? Era para ser apenas uma despedida formal, mas o que aconteceu a seguir calou não só o estúdio, mas milhares de lares em todo o país. Leonardo pegou o microfone devagar, olhou para os lados, respirou fundo e disse: Eu já cantei em palácio e em curral, já pisei em palco de luxo e no barro da estrada, e sabe onde eu mais aprendi? Com gente que nunca entrou numa escola. As palavras vinham com um peso calmo. Um peso que não se impunha, mas que ninguém conseguia ignorar. Muita gente por aí tem diploma, mas nunca aprendeu a ouvir. Já vi senhora que mal sabia ler, mas que tinha uma sabedoria de vida que nenhum livro vai ensinar. O público do estúdio parou de se mexer. Era como se todos estivessem hipnotizados. Fé não é atraso. Saudade não é ignorância. Simplicidade não é burrice. Tem muita gente que tenta pintar o povo como atrasado só porque não fala difícil. Mas a alma do Brasil não mora em tese, mora no coração. A câmera mostrou Janja em silêncio, o semblante tenso, o sorriso tinha sumido. Ela mexia no fone, cruzava os braços, mas não conseguia interromper. Cantar o que o povo sente não é populismo. É compromisso com quem não tem voz. É dar forma à dor, a esperança, a memória. A apresentadora estava visivelmente emocionada e nem tentou encerrar. Sabia. Aquele momento era maior do que qualquer pauta. Se você sente que o Brasil precisa voltar a valorizar quem carrega a verdade no peito, escreva alma nos comentários. Deixe seu like, se inscreva e compartilhe com alguém que também acredita que a cultura nasce do povo. Que Deus te cubra de sabedoria e verdade todos os dias da sua vida. A frase que parou o Brasil. Leonardo fez uma breve pausa. O silêncio era absoluto. A plateia, que antes buscava atenção, agora escutava como quem ouve um conselho de vida. Ele então tirou do bolso um papel pequeno, dobrado com cuidado. Esse papel aqui eu carrego há anos. Nele tem uma frase que ouvi de um senhor que tocava violão numa igrejinha lá no interior. Ele era analfabeto, mas o que ele me disse, eu nunca mais esqueci. Abriu o papel, leu com calma. Deus não nos colocou no mundo para vencer debates. Ele nos colocou para tocar corações. E o coração ninguém convence com palavras. O coração só se toca com verdade. Foi como se o tempo tivesse parado. A câmera mostrou lágrimas discretas nos olhos de um dos apresentadores. Janja, que antes cruzava os braços com altivez, agora estava séria, contida, o olhar perdido, a postura retraída. Ela percebeu, não se vence a essência com arrogância. Leonardo olhou uma última vez para o monitor onde ela aparecia e disse: se viver com fé, cantar com emoção e respeitar quem veio antes é ultrapassado. Então que bom que eu nunca fui moderno. O estúdio explodiu em aplausos, não de euforia, mas de reverência. Todos se levantaram. Alguns batiam palmas devagar, outros apenas balançavam a cabeça em silêncio, como quem dizia: essa foi de verdade. Não havia vencedor, mas havia algo maior. O resgate de um sentimento esquecido, o respeito. Se essa fala tocou seu coração, comente: tocou minha alma agora. Esse comentário pode fazer essa história chegar em outras pessoas que precisam ouvir essa verdade. Curta, se inscreva, compartilhe e lembre-se, palavras passam, mas a verdade permanece. Que Deus te ilumine e te dê força para nunca se calar diante do que é certo. O eco da verdade. O estúdio ainda estava em pé. Os aplausos aos poucos deram lugar a um silêncio reverente. Era como se ninguém quisesse ser o primeiro a quebrar aquele momento. Leonardo devolveu o microfone com um gesto simples. Agradeceu com um aceno.
Mas, antes de sair do palco, fez algo inesperado. Virou-se para a câmera com um leve sorriso e disse: "Obrigado pela oportunidade e que Deus abençoe cada um de vocês. Que Ele multiplique as conquistas, cure as feridas e fortaleça o coração de quem anda em silêncio, carregando a própria cruz." E saiu. Nada mais foi dito. Os apresentadores, sem saber como retomar, apenas encerraram o programa de forma protocolar. Mas o Brasil inteiro sabia. Aquele programa entraria para a história. Na internet, os trechos viralizaram em segundos. As falas de Leonardo inundaram as redes, não com raiva, mas com verdade. Gente simples do interior, artistas, religiosos, jovens da cidade, mães, trabalhadores, todos compartilhando o mesmo sentimento. Ele falou por mim. Janja não voltou a comentar o assunto. Alguns disseram que ela entendeu o recado, outros que ela preferiu se calar diante da força da resposta. Mas o fato é, ninguém saiu daquela noite do mesmo jeito que entrou. A cultura brasileira, tantas vezes desprezada por quem vive em bolhas, ganhou um defensor improvável, mas necessário. E Leonardo, o homem do campo, da viola e da fé, tocou o país com algo que nenhum discurso técnico conseguiria: autenticidade. Se essa história te emocionou, comente agora. Obrigado, Leonardo. Seu comentário ajuda essa mensagem a alcançar mais corações. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com quem você ama. E lembre-se, não é gritando que se toca o mundo, é vivendo com verdade. Que Deus te abençoe, te guie e nunca deixe apagar a sua raiz.